Mauri, seja bem-vindo ao Líder da Memória. É um prazer imenso contar com a sua presença. Obrigado. Bom, Mauri, para a gente começar, como você descobriu a sua expertise com a fotografia? Olha, primeiro eu quero agradecer aqui, chamar o pessoal daqui da comunicação, da Unifor, e agradecer pelas que eu não esperava foi assim rápido, mas talvez eu responda mais algumas perguntas que você me for formulando, eu vou tentando responder. Ok? Ok. Tá, pode. Sim. Qual foi a. Diga novamente aí, fale novamente aí. Quero saber como você descobriu a sua expertise para a fotografia. Olha, eu trabalhei no jornal 63 anos. Né? Também foi a única empresa que eu trabalhei. E teve um ano que o jornal comprou, já entrando na era do offset, né? Que o jornal já ia passar a fazer o jornal, porque o jornal era impresso numa máquina, numa impressora diferente, né? E eu comecei quando foi, em 69, eu fui trabalhar com o sistema de radiofoto. O jornal comprou um equipamento que recebia foto através de células, fotocélulas. Eu comecei a trabalhar, aprendi a fazer, porque era um cilindro que você colocava o papel fotográfico, né? E dessa fotocélula, desse aparelho, ele ia caminhando ali, transmitindo a foto. Essas fotos elas eram transmitidas dos Estados Unidos, tinha da França também, e nisso o jornal já tinha mudado, eu aprendi a fazer, né? Que eu não fiz curso de fotografia, não fiz curso. Mas eu, com a minha pouca inteligência, eu comecei a adorar a fotografia, que a fotografia era importante na minha vida, né? Aí fui aprendendo. Sim. Então, desse aparelho, né, eu comprei uma máquina fotográfica pequenininha de caixão e comecei a fotografar. E tinha um diretor do jornal que ele gostava do tipo de foto que eu sempre fazia, né? Aqui e lá, publicar no jornal e tudo. Quando foi nesse tempo de 79 a 80, eu comecei a me aperfeiçoar mais. Comprava o filme, que era as bobinas de filme, e dentro da caixinha do filme via um papel que me orientava a fazer a foto. Né? Então, o filme, eu usava, porque hoje se chama ISO, né? Antigamente era ASA, era um filme de 100 asa, mas hoje é ISO, se chama de ISO. E aí eu lia e tinha que fazer um revelador, né, que combinasse com aquele papel que vinha orientando como é que poderia fazer. Né? E eu comecei a fazer isso, mas às vezes modificava, aí eu aprendi a ver qual era a finalidade de cada droga que fazia surgir a imagem no filme. Né? E eu comecei a mudar de revelador, mas tinha um revelador e tinha um fixador. Né? Que o fixador era para, depois que você tirasse o filme da máquina, aí você tinha que revelar e
de acordo com o que você fazia, tinha um tempo de você revelar o filme. Né? E imediatamente eu botava o filme para se enxugar e depois ia fazer as fotos. Né? E assim foi indo, foi indo. Quando foi, isso em 69, quando foi em 72, né? Um diretor do jornal, que já faleceu, José Raimundo Costa, eu fui admitido como repórter fotográfico. Sim. Né? Admitido, ainda não. Não fui admitido como repórter fotográfico. Mas eu tinha que passar a ser repórter fotográfico, eu tinha que ter uma folha corrida da Polícia Federal, né? Tinha um parecer do Sindicato dos Jornalistas, né? Isso as exigências, eu tinha que eu tinha que levar uma declaração do jornal para o sindicato mandar para o Ministério do Trabalho. Né? Eu sei que não era muito fácil a gente ser um repórter fotográfico, né? Na época. Eu sei que aí foi indo. Quando foi em 72, de 70 a 72, eu comecei a estagiar no jornal. Olha que o estágio era grande, né? Eram 2 anos. Né? Sim. Hoje, para você ser admitido hoje como repórter fotográfico, você basta ter um bom equipamento, né? Saber manejar o equipamento, né? E fazer um teste. Mas era bom demais, se fosse hoje. Aí, Sim. daí eu comecei, né? Em 72, eu comecei a fotografar e fui até o ano de 2020. Aí em 2020 eu me aposentei. Sim. Bom, e ainda sobre a sua trajetória no fotojornalismo, o senhor teve alguma influência nela? Como assim? Alguém que lhe inspirou, alguém que lhe motivou? Não, assim, foi o diretor Zé Raimundo Costa, que me incentivava a fotografar e sempre fazer o que eu melhor achava. Aí fui indo, pronto. Aí quando foi em 72, depois que eu regularizei toda a papelada, porque era difícil a gente ser repórter fotográfico, era difícil. E comecei, né? De lá para cá, comecei a fotografar, fotografei esse presidente da República da ditadura militar, que a gente chamou de ditadura mesmo. Eu, graças a Deus, eu nunca fui preso pela Polícia Federal, mas o jornal mandava eu ir para o aeroporto fazer o trabalho com a chegada dos presidentes da República. Né? Uhum. E os aviões do presidente, ele não parava lá no aeroporto, senão ia lá para o hangar da base aérea, né? Que era da aeronáutica. E a Polícia Federal colocava uma fita no chão, uma fita, para ficar os repórteres. Você nunca não podia sair daquela. Se você passasse daquela fita ali, o policial federal tomava o seu equipamento. Sei que era péssima a situação. Mas aí eu consegui me fotografar. E ninguém tinha uma área que ninguém podia sair daquela área ali. Né? E assim foi. E fotografei muitas figuras importantes. Como eu disse agora, os presidentes da República e outros governadores, ministros, tudo. É isso aí. Sim. Bom, o senhor trabalhou no Jornal O Povo por quase 50 anos. E eu queria saber quais os principais...
Voltar. Bom. No Jornal Povo eu trabalhei 63 anos. 63? E vou dizer, são 63 anos, somando de 1957. Eu entrei em 1957. E fiquei no jornal até 2020. Então, 63 anos. 63 anos. 63 anos. Ok. Desses 63, 48 foi como fotojornalista, né? É isso. Então, juntando o que ficou entre 1957 para 1907, estou errando, de 1957 para 1972, tem eu não sei quanto é, mas só sei dizer que de 72 a 2000 foram 48 anos como fotojornalista. Bom, então são 63 anos 63 anos no Jornal no Jornal Povo. E 48 em fotojornalismo. Bom, e quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou durante a profissão? Que o desafio foi logo no começo, quando eu não fiz curso de fotografia. Eu mesmo tentei fazer o melhor, né, para continuar, e eu queria ser repórter, né? Então, o desafio foi que eu não fiz curso, aprendi por meu mesmo, porque eu tinha muito interesse, e aí deslanchei, continuei a fazer o meu trabalho. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Unifor, um lugar de histórias. Ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Busque a incomparável. Unifor. Retornamos com o Lead da Memória. Neste episódio, contamos com a presença do fotógrafo Mauri Melo. Neste segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre a vida pessoal de Mauri. Bom, Mauri, o senhor vem de uma família com 8 irmãos, certo? Sendo deles 3 jornalistas. 3 jornalistas. E eu queria saber o que influenciou vocês a seguirem nessa área. Quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai abandonou minha mãe com todos os irmãos, que eram 8, né? E quando eu estava com 9 anos, aí eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar o quê? Como camelô. Fui vender peixe, fui vender agulha, né? Aquelas coisinhas que quando fosse no fim da tarde, porque eu estudava de manhã, criança, né? Mas à tarde eu já ia para fazer o meu trabalho. E na época a Praça do Ferreira era onde paravam os ônibus, né? E eu entrava no ônibus deste de outro para vender peixe, vender agulha, essas coisas.
Foi. E aí aí depois eu passei numa banca de jornal, eu vi algumas pessoas, vi aquela monte de jornal, né? Que era, na época tinha o Correio do Ceará e o Povo, né? Que eles circulavam à tarde, que eram matutinos. E tinha mais 2 jornais que era matutino, né? Que era a Gazeta de Notícias e o Unitário. Sei que tinha mais jornais. Sei que era bom, né? Tinha muitos jornais, as pessoas... Também era o único coisa para as pessoas ficar em dia com as notícias, né? Eram os jornais. E só tinha jornal e rádio. Televisão não tinha ainda muita televisão. E eu falei com o dono da banca de jornal lá, para eu começar a vender jornal, né? Aí foi quando eu li jornal, né? Eu ia vender jornal, eu saía com 50 jornais e vendia todos os jornais, né? Hoje ninguém vê mais, na época chamasse gazeteiro. É porque tinha Gazeta de Notícias, chamava gazeteiro, mas era jornaleirozinho. E eu ia para a redação de frente do Jornal Povo, né? Comecei a ir e achava, tinha uma máquina que a gente via de fora, ela funcionando, né? Aí eu disse, meu Deus, vou ver se arranjo um emprego aqui. Nessa época eu já tinha 13 anos, né? Vou ver se arranjo um emprego aqui, né? E criança, né? E cheguei lá, falei se eu podia trabalhar lá, que eu arranjasse alguma coisa para eu fazer ainda. E esse dito diretor, parece que eu fui diretamente falar com ele, né? Porque quando eu cheguei para falar, as pessoas disseram, não, quem pode dizer alguma coisa para você, fazer alguma coisa, é aquele senhor do lado, né? Que o jornal era pequeno. Aí eu cheguei e falei, ele disse, você estuda? Eu disse, estudo de manhã. Pois mude seu escola para tarde, que eu vou lhe botar arranjar um lugarzinho aqui para você. E eu comecei me colocou como office boy. Eu fazia limpeza lá e tudo. E aí eu comecei a fui crescendo, estudando, né? E ele foi me colocando em algumas coisas, alguns lugares, né? E quando foi lá para 1968 para 69, o jornal comprou esse equipamento. Foi quando eu contei há pouco instante que eu comecei a trabalhar lá, e aí comecei a me interessar por fotografia. É isso. Sim. Bom, o que ouvimos falar sobre o senhor é que o senhor é um fotógrafo invisível e gentil. E, na sua visão, o que é ser esse fotógrafo? Olha, é porque em qualquer solenidade ou qualquer acontecimento que estava lá toda a imprensa, se juntava todo o pessoal ali para entrar no assunto fazer a notícia. Eu não ficava junto com os outros repórteres. Eu sempre estava em outro lugar, né? Sim. E para conseguir a minha foto não ficar do mesmo jeito dos outros fotógrafos, porque eles iam fotografar, todos fotografavam aquilo. Eu ficava em outro lugar para fazer sempre diferente, né? E nunca fazia isso, né? Então eu consegui a minha profissão, e aí foi indo. Sim. Bom, e quais são algumas dádivas que você recebeu na sua vida pessoal durante a sua carreira?
Olha, eu ganhei vários prêmios de fotografia, né? E nesses prêmios, teve uns prêmios internos, que era no jornal, quem fizesse a melhor foto do mês, e no fim do ano tinha a melhor foto do ano. Eu sempre consegui fazer as fotos que interessavam, porque tinha os editores que iam julgar as fotos. E ela, claro que eu não deixava eu fazia sempre, como eu disse, eu faço sempre o melhor ângulo, né? Que é para ilustrar mais o jornal, melhor forma. E nesse tempo, eu comecei a fotografar, né? Porque a fotografia ela tem ela se divide em cultura, social, fotografar. E aí eu queria, era fotojornalismo. Mas o fotojornalismo ele divide isso aí, mas eu queria fotografar o que o jornal queria para o eleitor, para fazer o eleitor, porque o eleitor ele quer ver a melhor foto, né? Que a foto, ela sempre, quando é matéria, ela é casada com a notícia. Né? Sim. E juntando os dois, aí fica é que faz o casamento da notícia com a foto, aí vem o fotojornalismo, né? Que são a junção entre a fotografia e a notícia. Né? E sempre quando eu saía com o repórter, eu perguntava sempre o que era para fazer, o que era que nós íamos fazer. Assim. E uma vez assim, eu já estava gravando tudo o que era que ia fazer. Eu não era fotógrafo para chegar e bater 1000 fotos, 60 fotos, 50. Eu fazia só o essencial. Né? E nisso aí era mais fácil de eu escolher as melhores fotos. Né? Sim. Isso. Bom, seguimos com mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. Voltamos a conversar com Mauri Melo, nosso convidado do Lixo da Memória. Mauri, agora nós vamos falar sobre alguns momentos mais marcantes da sua vida, tá certo? Um prazer. Bom, o senhor teve a oportunidade memorável de cobrir a visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Foi uma grande emoção nessa época. Sim, e eu quero saber exatamente como foi a experiência para o senhor. Meu Deus, foi fabuloso na minha vida. É tanto que eu nunca esqueci. Que o Papa, o Papa só vinha aqui no Ceará uma vez, né? O que aconteceu? Sim. E
uma vibração. A redação me escalou, eu e outro colega, né? Levi Fonseca. Eu com o Levi. Levi ficou dentro do campo, né? Levi ficou dentro do campo e eu fiquei lá em cima na arquibancada, para pegar geral. Né? E antes a gente tinha que chegar o mais cedo possível e pegar um lugar melhor, que eu sempre costumo fazer isso. Né? Eu fui lá para a arquibancada com uma tela objetiva para poder fotografar o Papa lá no campo, né, no meio do campo. Agora, desde que antes, eu fui esperar a chegada dele, né? A chegada do Papa. Quando o Papa chegou perto do Castelão, o Castelão na época pegou 120 mil pessoas. Meu Deus, 120 mil pessoas é o dobro de hoje. Né? Uhum. E lotado. E eu fui lá para um lugar que eu dava para fotografar a chegada dele e correr lá para perto da arquibancada para pegar lá o campo. E quando o Papa Móvel entrou assim no Castelão, na chegada da rua para dentro do Castelão. Vi um batedor, era um motoqueiro da polícia, que ele caiu, né? Escorregou e caiu, né? E como eu estava lá já, eu fotografei porque o repórter ele tem que ficar atento. Ele não pode perder uma foto. E eu fotografei o motoqueiro lá que caiu no chão. Aí veio outro segurança para acudir, né? Aí levantaram, aí o Papa passou. Aí ele foi lá para o palco lá grande, né? Estava o Luiz Gonzaga, né? Na época o governador era o Vigílio Távora e outras figuras lá, né? E lá eu fotografei muito, né? Aí pronto, quando foi no dia o jornal publicou, e tem outros eles foram. Porque a equipe toda, na época, tinha, se não me engano, eram 10 fotógrafos. Nós dois nós fomos para o Castelão. Né? E depois tinha o Papa ia passar 2 dias aqui e tinha que ir para o aeroporto depois. Eu fui também para o aeroporto. Né? E lá o Papa era uma escada, né? O Papa subiu pela escada para entrar no avião e parou e deu com a mão para nós, para os repórteres. Né? Que a gente começava. Aí foi quando também a gente fotografou. Né? E outras coisas mais, tantas coisas boas, coisas ruins. Sim. E teve o problema do avião da Aratanha, da Serra da Aratanha, que o Edson Queiroz chegou a falecer, né? Eu fui para lá, mas eu já estava, quando eu começava a chegar cedo, eu tinha entrado às 7 horas. Desde que eu já tinha 2 repórteres, já tinha ido lá para a Serra da Aratanha, né? Para Pacatuba. E eu já fui chegar em Machado, fiquei no campo de futebol onde recolhi algumas coisas dos destroços do avião. Fui lá. E assim. E tem outras coisas, futebol, né? Fotografia, futebol. A gente fazia tudo. Né? Tudo que os diretores mandavam a gente fazer, a gente tinha que fazer, trazer e caprichar na foto. Sim. Porque o jornal sempre era assim. Bom, e como o senhor se adaptou às mudanças tecnológicas da fotografia ao longo dos últimos anos? Da analógica
para digital, eu não tive problema nenhum, né? Porque eu só queria saber as técnicas da mudança, né? Da analógica para digital. Queria só saber as técnicas. E consegui, né? Na época eu comprei uma máquina digital, que hoje ainda tem essa máquina, é uma D20. Mas desde que antes, já tinha saído a D10. Esse era esse tipo de digital. E aí, não tive problema nenhum. Só uma coisa que o preto e branco, a fotografia preto e branco, a gente fotografava pouco, fotografava pouco, né? Por exemplo, uma entrevista. Aí a pessoa recebia 10 fotos, né? 10 fotos, 7 fotos, aí ali você tinha que fazer a entrevista, né? Não podia errar. E eu me acostumei, quando eu passei para digital, fazendo pouca foto. Nunca fiz. E aí foi indo, né? As máquinas, elas faziam uma infinidade de fotos, mas eu sempre só fazia, porque quando eu ia botar, eu tirava o cartão, botava no computador para escolher as fotos, eu não tinha problema nenhum, porque eu fiz pouca foto, né? Aí eu sempre escolhi a melhor foto mesmo. Era muito fácil, porque eu fotografava pouco, né? Porque eu toda a vida eu só fotografava o essencial, né? Não chegava de jeito nenhum. Aí quando você vai descarregar no cartão, para o computador, né? Aí dá trabalho escolher, né? 1000 fotos, né? Aí não dá. Bom, há alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os futuros jornalistas que desejam seguir na carreira de fotojornalismo? Que eles entrem eles entrem nessa profissão, mas tem amor. Porque sem amor, porque o salário não é muito essas coisas, né? O salário é muito pouco. Pouquíssimo. Do editor para o fotojornalista, a diferença é muito grande. Se o pessoal de notícias também ganhava menos, ganhava pouco, e se for, só se tiver amor pela fotografia e querer saber logo antes de trabalhar quanto é que vai ganhar. Porque o salário não é muito essas coisas. Quer dizer, na minha época, não sei hoje, né? Se melhorou alguma coisa, né? Porque já está com uns 4 anos que eu deixei de fotografar. E aí, na minha época eu ganhava um pouquinho, porque era antigo, né? Mas que o pessoal que ia entrando, eles não tinha aquele salário que eu tinha. E assim, eles não vão pensar em ser um fotojornalista e ganhar dinheiro. Porque a fotografia hoje não está dando dinheiro. Se você começar a fotografar, você ou vai trabalhar na fotografia social, né? Ou publicidade, porque a fotografia jornalística não tá dando dinheiro. Então é isso. Sim. Bom, a Maria, a gente agradece mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. O setor de comunicação da Unifor, né? Que eu fui convidado, para mim foi um grande prazer, né? Para mim falar o que eu aprendi, o que eu empreendi, não é que tem a fotografia, é uma infinidade, tanto técnica como as fotos que você é isso. Fotografia nunca que ela vai deixar, ela sempre está se evoluindo, né? Sempre há uma novidade da fotografia. É porque o equipamento também, o equipamento hoje, o fotógrafo, ele só pega ele apertar. Agora,
é apertar, mas para ser um fotojornalista, tem que pensar o que é que vai fazer. E fazer o do melhor. E quero agradecer mais uma vez a você, né? E o restante do pessoal da técnica aí. Agradecer ao Miguel pelo convite, né? É isso aí. Imagina, a gente que agradece. Terminamos por aqui a nossa conversa do Lead da Memória do Newslink TV. A gente se encontra no próximo programa. Até mais.